Bem-vindos a mais uma live do João Flix. Para quem não me conhece, meu nome é João Tolomeu, eu sou profissional da saúde preventiva. Antes da gente iniciar esse bate-papo, eu preciso te lembrar que cuidar é muito mais fácil, mais barato do que ter que consertar. Para isso, bora lá, vem conhecer o maior streaming de autocuidado do Brasil, o João Flix. Em algum lugar aqui você vai encontrar um link, clica lá e bora se cuidar. Mas, sem mais delongas, né, a gente já vai entrar aqui. A Lala já até chegou. No nosso bate-papo, né, falando de saúde preventiva, quando a gente não cuida, né, de algumas tensões, alguns momentos de estresse, um dos locais do corpo que soma, né, que somatiza essas tensões é a região aqui do rosto, do maxilar da mandíbula. E uma a cada 3 pessoas sofre com isso. Vamos lá. Pode já mandar aqui o seu convite para entrar na live, doutora. Vou te apresentando enquanto isso. Ela já ajudou mais de 1.000 pessoas a se livrarem da dor. Ela é cirurgiã dentista, mestre em ciências da saúde, especialista em DTM e dor orofacial, né? Voluntária, empreendedora, e ela também tem um canal no YouTube. Depois vocês vão lá, sigam ela, se inscrevam no canal dela. E ela também prescreve terapia canabinoidica, não sei se é assim que fala, para tratar esses males da face. Com vocês, doutora Luísa. Luísa Seu. Bora lá, ela está chegando aqui. Yes, bem-vinda, doutora. Seja muito bem-vinda Olá, aqui. Obrigado por ter aceitado participar dessa live. Eu tenho certeza que a gente vai gerar aí insights para o pessoal, vai gerar conhecimento, vai desmistificar alguns preconceitos, enfim. Bora lá. Como você está, doutora? estou bem. Hoje foi um dia meio corrido, né, que eu estava comentando, mas final de tarde sempre é um pouquinho mais aquele Puxado, momento né? que eu tiro ali para dar uma relaxada e tudo mais. Então eu já estava num ritualzinho ali para ficar mais tranquila, né? Então, Importantíssimo isso, né? A gente tem importante. esses rituais, a gente vai falar disso. Doutora, para a gente Exato. te conhecer melhor, né, criar essa conexão, conta um pouquinho quem que é a doutora Luísa, né, para além do jaleco, fala um pouco sobre você, quais são é, seus hobbies, as suas missões, assim, seus propósitos, o que que te move? Ah, com certeza. Bom, hoje eu tenho um objetivo muito claro, né, na minha vida, que eu também sou uma pessoa que tem bruxismo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção que o bruxismo, ele é algo, é um comportamento, né? Um distúrbio comportamental. Então, muitas pessoas vão ter mais predisposição, outras não. Então, hoje eu me classifico também como uma pessoa com uma Uau! predisposição a ter bruxismo, né? Com ansiedade também. E desde que eu me descobri nessa condição, eu tenho caminhado, sabe, numa jornada de ajudar mais pessoas a Maravilha. cuidarem e converterem realmente essa questão e conseguirem tratar, né, de uma maneira ali mais, como posso dizer, sustentável, né? Porque não é sustentável você ficar dependendo de médico, dentista todo o tempo. Então, Ou às vezes de alguns também, medicamentos que prejudicam, né, o organismo. exato. Exatamente. E eu, antes de tudo, eu sou humana também, né? Então, por isso que eu sempre me apresento como uma pessoa que tem bruxismo, entendo quem tem a bruxismo e traço esse caminho para ajudar pessoas a terem também uma vida mais tranquila, mesmo tendo uma predisposição, assim como eu tô tendo a minha, né? Então, já tem 10 anos que eu não tenho sintomas, né? Então, meus hobbies também são hobbies que muitas vezes podem também causar bruxismo, por exemplo, ficar na frente a telas. Eu adoro jogos RPG, adoro. Então, isso também é algo que pode me prejudicar, né? Mas eu consigo levar uma vida tranquila, porque eu sei ali meus hábitos, então eu consigo controlar dessa forma. As telas, Então, então, elas incentivam a gente, sim, tendencionam a gente a ter bruxismo. é aquela coisa, não é que o nosso foco gera uma tendência a gente ter bruxismo, tá? Então, quando a gente fica focada em alguma atividade ou em algum hobby, que às vezes tem hobbies que eu falo que tem hobbies ansiogênicos que acabam gerando ansiedade porque a gente quer ser Ah, perfeito, quer acertar, quer tentar. Então, isso também é uma tendência, né? A gente consegue, tem algumas estratégias para a gente tentar diminuir essas questões, mas ele sempre está presente nas vidas dos bruxistas, né? Então, é uma jornada realmente para ajudar as pessoas a enxergarem, perceberem.
né, e diminuir esses impactos de tudo que são os fatores Caramba, que legal. causadores Então, que estão assim, no é nosso um lado. trabalho pessoal, né, de você se ajudar, de Sim, você ajudar mais pessoas. Que com maravilha. E eu certeza. vi que você tem, eu até falei aqui no início do vídeo, um canal no YouTube, né, onde Sim. você traz conhecimento. Eu vejo como um trabalho maravilhoso, né, voluntário, onde você está ali trazendo conhecimento, ajudando as pessoas, trazendo informação, né. Fala um pouco para a gente, assim, você acha que fazer esse canal, fazer até mesmo qualquer outro tipo de voluntariado, mudou a forma como você vê os seus pacientes? Com certeza, João. O voluntariado aproxima muito a gente das necessidades ali humanas, né? A gente consegue enxergar de outra forma. Eu sempre falo assim, para os pacientes que é muito interessante que a gente saia ali do nicho trabalhar para receber e trabalhar para se doar, porque você consegue atravessar uma barreira ali muito importante. Então, Sim, o voluntariado me transformou como humana, de verdade. Assim, eu senti muito essa missão de servir legal. como Que é voluntariado, sabe? importante, né, doutora? Nossa, completamente. Assim, quando a gente está na saúde, né? Então, ou trabalhando em função de escala, com muita demanda, você acaba perdendo, fica tudo meio mecânico, né? Automatizado. E o voluntariado, eu trabalhei por um tempo com idosos, né? Olha, Então, foi um momento assim de muita doação e um momento que eu consegui absorver as necessidades humanas, aprendi a ouvir, sabe? Então, é uma coisa que a gente não aprende em faculdade nenhuma. A gente precisa ir para a vida mesmo, né? aprender a ouvir, a observar, sabe? Observar hábitos, porque muitas vezes a gente não comunica só na palavra, a gente também se comunica ali com hábitos, com gestos, sabe? Tipo, algum movimento que a pessoa está fazendo repetitivo por muito tempo, você já começa a perceber um padrão, né? Então, um padrão mais ansioso, algum gesto, alguma mania. Então, eu comecei a ser muito observadora, sabe? Com o voluntariado. Atendia muitas pessoas Que que não podiam se maravilha. comunicar, né? Então, a gente desenvolve Parabéns ali pelo seu outras. trabalho. Ah, Doutora, muito e obrigada. assim, entrando um pouco agora no bruxismo, né? O que Certo. exatamente é o bruxismo, né? E todo mundo que aperta assim os dentes tem bruxismo? Olha, o bruxismo hoje, a gente tem uma classificação que ela não atrela necessariamente a dente, né? Uhum. Então, antigamente nós tínhamos bruxismo como o ranger os dentes durante a noite. Então, era conhecido só aqueles episódios que durante a noite você faz aquele barulho, né? Faz o rec, 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 né? Todo Uhum. mundo ouve, reclama. Mas esse é só o bruxismo do sono, né? Então, hoje nós já temos a classificação já por um bom tempo de bruxismo de vigília, que é quando você fica tenso, né? Durante ali o dia, você acaba prendendo aqui a musculatura com os dentes em contato. Tá? E o porquê que a gente sempre fala assim, desencosta seus dentes. Para quê? Para poder relaxar um pouquinho essa Relaxar a musculatura. musculatura. Não ficar tenso, que à medida que você começa a comprimir essa região, você acaba encurtando, gerando realmente um movimento de encurtamento de musculatura. Tá? Então, por isso que muitas pessoas acabam perdendo a dimensão da mordida, né? Vai abrir a boca, não abre tanto. Então, com o tempo, começa a ter essa evolução. E o bruxismo, ele não necessariamente é o ranger de um lado para o outro. Então, tem o bruxismo cêntrico, que a gente chama, que é quando você apenas aperta, você não range, você aperta. E tem o bruxismo excêntrico, que é quando ele sai ali do eixo, né? Sai do centro. Então, teria Ah, essa eu ia te definição perguntar, também. inclusive, isso agora. Se tem diferença entre apertar os dentes, né, e rangê-los, né? E quais seriam os primeiros sinais, né, de que alguém está com bruxismo, né? E o que que as pessoas, assim, precisam parar de ignorar, assim? Deu um sinalzinho, já vai investigar. Olha, o primeiro sinal do bruxismo, assim, principalmente do sono, é você acordar cansado. Acordar cansado com dor facial, os dentes, eles começam a perder essa anatomia que a gente tem, né? Então, que você tem uma escadinha ali, né? Bem bonitinha. Então, você vai ver um padrão de dentes assim retos. Por quê? Porque desgastou tanto a ponto de perder a anatomia. Tá? Então, esse é um padrão bem interessante. Inclusive, quem quiser, eu tenho no meu site, né, www.dentisadobruxismo.com. Lá eu Fala de tenho novo, uma por IA, favor. Qual que é? dentisadobruxismo.com. Uhum. Dentista do bruxismo.com. Isso, Legal. isso aí, é o domínio. E aí, quem quiser, tiver interesse, pode entrar lá no meu site e fazer um teste. Você consegue tirar uma foto do seu sorriso e eu consegui treinar uma IA para identificar alguns padrões. Né? Oh, Então, eu fiz um movimento de machine learning, que eu sou meio maluca, então eu sei um pouquinho de programação também. Então, eu fiz um robozinho para treinar, para identificar, sabe, alguns detalhes, tipo isso dentes como que se fosse perderam uma triagem para a anatomia, pessoa já falar assim, eu fincas. preciso me cuidar.
São os sinais, exato. São alguns sinais Legal. dentais do bruxismo. Mas o Uhum. bruxismo não necessariamente vai ter sinais dentais, tá? Então, tem os sinais musculares, que a gente sente quando faz uma palpação. Você consegue sentir umas áreas mais doloridas. Essa região aqui de ângulo, né? Então, quando se faz uma palpação ali, você tem muitas pessoas que pulam até. Eu vou fazer uma palpação no consultório. Nossa, dá A um musculatura está pulo tão quando rígida, tão tensa. tão rígida. Exatamente. Aqui é uma inserção, né? Então, uma inserção muscular. Então, é nessas áreas que acabam concentrando ali justamente pelas inervações, né? Pela quantidade maior de vascularização ali, acaba concentrando o maior acúmulo de dor, tá? Doutora, e Hum, assim, o bruxismo, ele não prejudica só a dentição, né? Fala um pouco para a gente, assim, o que que um bruxismo não tratado pode vir a ocasionar. Sim, o bruxismo, como ele não fica ali atrelado realmente a dente, então ele também, quando você tem um contexto de uma musculatura rígida, facial, né? Então, se eu tiver assim, né, com uma musculatura realmente tensionada, eu já tenho um quadro de bruxismo. Então, ele vai trazer muitas dores, né? Então, um quadro miálgico ali, uma dor chata que fica o tempo todo, dor na cabeça, cefaleia, nós temos essas questões, zumbido no ouvido. Muitas pessoas pensam que, eu tô com labirintite. Não, não é labirintite, é bruxismo maltratado, é um apertamento, é rigidez, essa musculatura tá rígida muitas vezes. Então, tem muitas complicações, E aí inclusive, pode também. afetar o sono também, Isso, né? sono. Virar um ciclo Produtividade. vicioso, sabe, do sono, porque o sono é muito atrelado com o bruxismo, né? Então, acaba virando um ciclo vicioso, por quê? A pessoa dorme mal, né? Vai ter bruxismo. Não O descansa. bruxismo acaba estimulando mais ali a musculatura. E isso também gera um ciclo de fadiga, tá? Então, esse hiperestímulo também vai prejudicar o sono de novo, que também vai gerar mais bruxismo, que também prejudica o sono. Então, vira um ciclo repetitivo, sabe? Caramba. Então, é muito importante quando a gente consegue alinhar esse tratamento, porque ele é complexo, né? Então, ele pode começar ali ralando ali só o dentinho, né? Raspando o dente, como pode complicar musculatura, articulação temporomandibular também, né? Então, a gente tem evidência científica sobre isso. Então, tem Caramba. muitos impactos e pode ser muito chato, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha esse controle, porque tem gente que hoje não consegue mais ficar em paz de tanta dor, sabe? Que a partir do momento que você ignora a dor, ela Não, pode piorar, compromete né? Fica toda a qualidade de vida, né? Produtividade. Ô, sim, doutora, e assim, exatamente. um indivíduo que ele já tem a predisposição ao bruxismo, ou está vivendo um quadro mínimo que seja, se ele tiver um dia mais estressante e não souber gerenciar esse estresse, tem uma relação, né, com o aumento, a predisposição da tensão aqui. A gente Sim, pode sim. falar que o corpo, ele se estressa, ou melhor, que ele reflete essa tensão que a gente vive através da mandíbula. Sim, sim. Tanto que a gente fala que você mastiga emoção, né? Tudo que você acaba não Caramba! pondo, você mastiga ali, né? E sim, o bruxismo está muito relacionado com essa questão ali do estresse, tá? Tem muitos artigos que já conseguiram relacionar o nível de cortisol, inclusive, é muito mais elevado numa pessoa que tem um estresse ali maior. Então, quem tem bruxismo tem o nível de cortisol realmente mais elevado, isso já foi provado cientificamente. Outras questões, né? Daí vira um ciclo vicioso também, por exemplo, a ansiedade afeta o sono, que o sono piora o bruxismo piora a ansiedade, porque daí gera Vira uma um questão de dor e ciclo. tudo mais. A pessoa fica presa Vira um naquela ciclo, roda, né? Doutora, fala um pouco pra exatamente. gente da importância, né, da saúde preventiva, do gerenciamento do estresse, né? Não apenas para a saúde bucal, mas para a gente não entrar nesse ciclo que também vai atrapalhar a saúde do maxilar, né, da mandíbula. Com certeza. A saúde como um todo, assim, eu sempre falo que parte do meu tratamento, então meu protocolo de tratamento com canabinoides tem muito sucesso, é um tratamento fitoterápico, né? Então ele é natural, parte assim, sempre desses princípios, mas boa parte do sucesso, eu sempre falo que 50% é cannabis, 50% é o paciente, né? Cannabis não vai fazer milagre. Estilo de vida, né? Então, Força é de estilo de vontade, mudar vida. alguns hábitos. Exato, é caminhada, né, ali para descompressão ali da cabeça mesmo, dar uma aliviada, sair daquela rotina, é fazer exercício. Eu sempre falo assim, gente, vocês perderam o costume, perderam a referência de como se respira, sabe, de como se faz.
exercícios ali de relaxamento, ninguém mais faz isso. Então, o estilo de vida impacta muito. E isso é algo que eu gosto de trabalhar com os pacientes, né? Vamos mudar hábitos, vamos começar a fazer um yoga, vamos começar a fazer O algumas doutor, coisinhas inclusive, né, não sei se você diferentes. sabe, né, eu criei o João Flix, que é um streaming de Sim, autocuidado. E aham, por lá, o usuário, né, ele consegue acessar técnicas de respiração, de relaxamento, tem relaxamento sentado, deitado, curtinho, vários módulos de meditação, técnicas do yoga para gastar energia, para respirar, enfim, tudo ali preparadinho. Faz sentido a pessoa ali investir um valor mínimo que seja para não ter que gastar muito, mas não só dinheiro, né? Mas tempo, sim. qualidade de vida no futuro. João, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi fazer yoga. Eu falo para todo mundo, o Olha, melhor eu investimento também que eu falo isso fiz. até hoje. Exato, porque você aprende muito a isso mesmo, técnica de respiração, porque a gente perdeu essa referência, né, devido à correria, estilo de vida, E tudo as que pessoas acabou não se associam, mudando. né, que elas estão assim ansiosas, que a respiração está espelhando esse padrão, que através da respiração elas Exato, conseguem ir amenizando esse estresse, gerenciando essa ansiedade. exatamente. É a questão do nervo vago, né? Então tem toda essa Sim. questão que a gente aprende ali a gerenciar. Então, eu recomendo sempre essas técnicas hoje, tipo, não tem desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo, faz em casa. Então, tem muitos vídeos, assim como o seu, que ajudam, sabe, a fazer esse gerenciamento. E Eu para gosto quem não muito de. quiser ficar pesquisando, no João Flix está É, tudo setorizado, bonitinho. Eu indico exatamente. mesmo que não porque sou eu que faço, mas porque assim, eu fiz pensando em ajudar as pessoas. Tem também, Sim, para quem não tiver preparado, o YouTube também, né, com várias aulinhas curtinhas para você entender como que funciona, né, a plataforma. E assim, hoje a gente vê muita gente só dando atenção à saúde quando vem alguma doença, quando vem algum problema, né? Qual que exato. você acredita assim que pode ser uma solução para as pessoas desenvolverem essa consciência da saúde preventiva? Olha, realmente a prevenção é algo que a gente devia focar sempre, sabe? É uma coisa que eu falo para todos. A Trabalhei muito construção, tempo né, de com saúde. idosos. Eu trabalhei muito tempo com idosos, então eu trabalhei na linha final, digamos assim. Então, quando você não consegue reverter um quadro, por exemplo, né, já fica muito mais difícil. Então, as pessoas terem ciência de que quando você tem a oportunidade, quando você está pleno, você tem ali, teu corpo está respondendo, vamos investir nisso para ser mais longevo, né? Que a tendência é realmente a gente ter ali perda de função, né, com o avanço das idades, porque é um fluxo natural da vida. Então, quanto mais cedo a gente começar a prevenir, melhor vai ser a nossa Total, velhice, melhor perfeito. vai ser o nosso, né, então, o nosso futuro. Então, eu sei, assim, por exemplo, tinha uma senhora que era um exemplo muito clássico, sabe, de pessoa que investiu muito, assim, em saúde ao longo da vida, que ela tocava os pés, ela ia fazer um alongamento, ela tocava os pés. Eu brincava com ela, pô, eu não consigo tocar meus pés, como assim? Ela tinha 94 anos, então Ou ela, seja, por mais que ela tivesse uma predisposição, ela manteve, né, essa ela frequência manteve. e conseguiu conservar essa saúde dela. Que Exato. maravilha. E é isso que eu quero para minha vida. A partir do momento que eu virei aquela chave, eu pensei assim, cara, eu quero fazer exatamente isso com 94 anos. Então, É que comecei a investir ótimo, mais, que na legal. saúde justamente por isso. Doutora, e assim, quem já está com bruxismo, já foi diagnosticado, está vivendo com um bruxismo crônico ali, né, tem muito tempo, tem cura, tem tratamento assim que pode tirar completamente ou é só aquela plaquinha lá que o povo fala que usa? Então, o que que é a plaquinha? É uma grande confusão, né? Porque Uhum. hoje marketing comunica tudo errado, as coisas. Então, a plaquinha serve para quê? Para proteger os seus dentes. Basicamente isso. Então, Ela não ela vai vai curar impedir o que bruxismo, né? Não vai não tirar a vai. atenção da pessoa. Não vai, porque assim, ela até tem uma função, assim, que eu posso chamar de uma função neuromuscular, que ela tenta comunicar ali ao teu cérebro, né, que, opa, senti uma resistência, abre a boca. Então, isso impede o que quê? Que você fique apertando. Ela até exerce uma função, só que acontece uma coisa no nosso mecanismo, né, no nosso cérebro, que é neuroadaptação. Então, vai se acostumar e vai mandar apertar tudo de novo depois de uns 15 dias ali. Então, isso acontece, né? Então, por isso que os pacientes veem uma melhora na primeira semana de uso, mas depois começa a apertar de novo, porque não adaptou, Caramba. né? Então, a gente se E às acostuma ali com vezes a presença. o paciente ele pega só uma parte, não faz o tratamento completo, né? Ou acha que só a Exato. plaquinha vai resolver. A plaquinha em si, né? A plaquinha rígida. Então, muita gente ainda, não, eu quero uma macia. Não, a macia é totalmente errada. A macia é um estímulo para você apertar.
Então, precisa ser a rígida para poder levar ao cérebro essa informação. Mas, de modo geral, uma plaquinha, ela não vai resolver o bruxismo. O que vai resolver o bruxismo mesmo é mapear, saber qual que é a origem dele. Então, muitas pessoas utilizam alguns medicamentos que estimulam, o aparecimento ali do bruxismo. Muitas pessoas são ansiosas, que também, né, é uma fonte ali do Não, a gente vê as bruxismo, pessoas sono tomando fragmentado. muito, como chama, energéticos, estimulantes, Nossa, cafeína, cafeína. algumas O drogas que brasileiro tem isso. aceleram. Sim, o brasileiro consome cafeína desde quando é neném, né? Então tá no nosso DNA consumir bastante estimulantes de modo geral. Então, a higiene do sono já é uma coisa que ajudaria muito, sabe? Retirar estimulantes da noite. Então, eu recebo muitos pacientes que às 19 horas estão tomando café. Aí eu já falo, opa, vamos tirar esse café, já E vai como fica a fragmentar teu qualidade desse sono. sono, né? Sim, sim. Doutor, e muitas Então, é vezes o muito bom que bruxismo, ele exige uma equipe interdisciplinar, né? Às vezes não é só o sim. dentista, né? Como que é formada geralmente, como pode ser formada geralmente essa equipe? Quem pode compor? Normalmente, sim, sim. Normalmente, com os profissionais que eu trabalho são uma terapeuta, sempre é importante, porque muitos casos, como eu falei para você, eu não consigo resolver tudo, né, com a terapêutica que eu tenho. Então, eu percebo que um paciente, opa, tem uma questão ali que tem que ser trabalhada, é uma questão mais íntima, Você que a está gente falando tem do que aprender esqueleto isso. emocional, psíquico, Sim, né? exato. E a gente aprende a ver isso escutando mesmo, aprendendo a escutar. Então, você tem que escutar ali nos detalhes. Você percebe que tem uma nuance ali que você não consegue trabalhar para fazer o encaminhamento. Às vezes também é questão de automedicação, ou o paciente já está mexendo sozinho na medicação psiquiátrica, então o psiquiatra também acaba ajudando, né, nesse trabalho. E também fisioterapeutas são muito bem-vindos, sabe? Essa questão de muitas vezes de reabilitação muscular, né? Quando já tem um caso ali bem avançado, que já gerou uma DTM muscular, articular, então é uma equipe ali bem completa e sempre controle de hábito, né? Então isso é uma coisa que é o feijão com arroz, né? Então, se você fizer tudo isso com uma baita equipe ali bem organizada, você não vai ter sucesso ainda se você não controlar teu hábito. Então, o controle de hábito, né? Os exercícios diários, virar uma rotina mesmo de autocuidado é a Trazer, né, coisa o mais autocuidado, o importante. gerenciamento da ansiedade, do estresse para sua rotina, Totalmente. né? Se instrumentalizar, né? Exatamente. Para conseguir dar conta das adversidades. Doutor, entrando agora aqui Sim, um pouquinho na parte da terapia canabinoide, né? Como que surgiu o seu interesse? Como que você começou a pesquisar, né? O que mais te surpreendeu ao começar a estudar esse tema, né? Porque assim, eu ouvi dizer que a gente tem receptores, né, dentro da gente para o sistema sim, endocannabinoide, né? Fala um pouco para a gente, por favor. sim. O meu interesse surgiu principalmente quando eu comecei a trabalhar com idosos. Então, por quê? Porque os idosos eles têm muitas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e era muito difícil eu fazer um atendimento com um idoso que estava com Parkinson avançado, eles não paravam, ficava assim o tempo todo, deu, putz, e agora? Como é que eu vou fazer atendimento? Já é uma pessoa ansiosa, já está com uma condição pré-existente, e métodos de analgesia para idoso ficava muito difícil, sabe? Porque eu precisaria entrar com medicação, já tem um organismo mais sensível envolvido. Então, eu comecei a buscar realmente alternativas, sabe, ali naturais, algo que, né, não tivesse muito impacto. E foi aí que eu comecei a encontrar esse desenvolvimento da pesquisa na área de odonto. Daí já estava bem no começo aqui, sabe? Não tinha muitas pessoas prescrevendo. Aí eu fui até, acho que acredito que uma das primeiras alunas assim do curso do Dr. Gui Martins, né, que é uma referência na odontologia canabinoide. E foi muito bom, porque eu consegui aplicar isso na minha rotina. Então, eu conseguia deixar uma paciente mais calma com o CBD. Eu conseguia atender em paz, sabe? Então, era muito mais tranquilo. E aí, eu comecei a ver as outras aplicações, como eu também sofria de bruxismo, eu comecei, opa, interessante, vou começar a desenvolver. E comecei a testar em mim mesma. Então, o bruxismo tem um traço genético importante, sabe? Então, tem da família, né? Então, minha mãe tem, então minha avó tem, então, é assim a O meu coisa. avô tinha, o meu pai tem, e tinha, e eu também tenho, assim, só que eu consigo identificar quando eu estou ansioso, Sim. falo, não, Uhum. vamos relaxar, senta ali, manda aquele estímulo de descontração, isso me ajuda muito a gerenciar essa vontade de Comple- morder. Isso, completamente, sabe? Quando você aprende a gerenciar isso, é a melhor coisa que tem, é o melhor resultado que você vai ter para tua vida é perceber, sabe? Realmente é o autoconhecimento para você conseguir Autoconhecimento. relaxar.
E nos momentos que você não consegue, tipo dormindo, aí você pega um canabinoide e você consegue fazer uma gestão do sono, um relaxamento enquanto você dorme, que é uns momentos de inconsciência, né? Que você não vai E hoje conseguir em estar dia a gente relaxando. consegue fazer uma consulta até mesmo online, né? Conseguir Sim, fazer compra com produtores nacionais também, porque assim, eu fiquei sabendo que muitos são importados e chega aqui para a gente com um valor muito caro, né? depende. É que assim, antes era mais difícil, sabe? Então agora tem a inserção de muitos produtos, né? Então tem muitas marcas internacionais com fácil acesso, tem muitas marcas também nacionais, tem muitas associações produzindo óleos excelentes. A nossa tecnologia evoluiu bastante aqui no Brasil também, muito embora a gente ainda tenha, viva num contexto de proibicionismo quando a gente fala de cannabis. Então Mas dá para comprar muitos produtos mesmo, tanto eu queria até importados falar quanto de sobre dentro. isso, né? Porque tem muito preconceito, a gente vê muitas pessoas sendo ajudadas, né? Você disse do idoso que estava Sim. ansioso, pessoa que não dorme, quem está sofrendo. A gente vê uma terapêutica aí fantástica, né? Mas tem muito preconceito, muita desinformação sobre esse assunto, né? O que que você acha assim que precisa trazer aqui para as pessoas entenderem e formarem uma opinião? É mais informação mesmo, sabe? Esse é meu trabalho, né, no YouTube, então eu consigo trazer, abordar bastante esse tema, trazendo informações ricas. Eu gosto muito de evidências, né? Então eu sou uma profissional que gosta de evidência. Quando fala uma suposição, eu já fico desconfiada. Então eu busco evidências, busco pesquisas ali para trazer informação com segurança, porque a gente sabe que, né, hoje em dia, com informação, né, com internet, tem muita desinformação por aí. Então Muito é muito fake, né? Fake importante. news. Exato, tem muita fake news, tem muita desinformação, um sensacionalismo em cima de E várias olha, coisas, para então você ver, há é 3 anos importante fazer isso. atrás, né, eu fui agora também há um mês atrás, mas fui a primeira vez há 3 anos atrás para a Europa e vi lá, assim, vendendo CBD em qualquer lugar. É, E as pessoas fazendo uso de sim, CBD, eu falei, gente, como eles estão assim à frente da gente, né? Não tem essa é, proibição toda quase paranoica, né, que o Brasil vive. então, Quase não, alguns totalmente, países, né? totalmente. Se a Totalmente. gente for colocar num contexto, os canabinoides têm muito pouco risco. Então, não existe dose letal de canabinoide. Ao contrário Então, de tantas outras substâncias que muitas vezes são até incentivadas culturalmente, né, socialmente. sim, exato. O álcool, né, algo que mata, né? Então, de fato, então a gente tem muito estatística, né, contra o álcool, na verdade, e é totalmente, É a droga a que gente até mais se sente mata, né? mal. É a droga que mais mata. Exato. Doutora, E a e gente até se sente assim, mal de não usar, né, quando tá em social, então é exatamente. complicado. Eu sei que a diferença do uso recreativo para o uso medicinal, né? Porque um é controlado, tem toda ali Sim. uma metodologia, mas assim, qual que seria base? Porque tem como ter um uso recreativo que está sendo medicinal e o uso medicinal ele é algo como recreativo? Tem algum momento de dar uma sensação de euforia, alguma coisa do tipo, como se fosse o uso. Tem alguma relação? Como que você define o uso recreativo do medicinal? Então, eu defino o uso recreativo com o abuso da substância. Porque, assim, o recreativo ele tem uma linha muito tênue, para ser bem Sim, sincera, sabe, com o claro. uso medicinal. Porque não existe hoje nenhuma substância que a gente consiga recriar tendo efeitos medicinais, que é o caso da cannabis. Então, a gente, Oh, até recriando, você consegue ali obter alguns efeitos bons ali para o seu organismo. Mas, do modo geral, existe essa questão do abuso da substância, porque a cannabis ela tem uma ação diferente, que nós chamamos de U invertido, tá? Então é um gráfico que você é individual para cada um. Então, a uhum. sua dose de cannabis, você é só de cannabis. Então, por exemplo, você pode ser sensível com 5 miligramas. Eu sou sensível a 2, sabe? E essa é a minha dose. Se eu aumentar de 2, vou ter mais efeito medicinal? Não vou. Eu só vou começar a acumular efeitos colaterais. Por exemplo, euforia, larica, né, que é a fome. Então, eu vou começar a ter ali os efeitos mais negativos ali relacionados. Só que muitas vezes os usuários buscam eles, né? Então, buscam ele ficar mais travado mesmo, porque o Mas, por THC exemplo, ele uma rouba pessoa isso. depressiva que faz uso do THC pela manhã, que consegue ficar mais produtiva, ter mais energia e às vezes à noite faz Sim. uso de um CBD para dormir, não o uso de óleo, né? O uso tradicional enrolado. Você acha que tem alguma coisa terapêutica ali, se a pessoa não abusa muito? Você acha que é melhor mesmo buscar o óleo, as gummies?
que você diz sobre isso? É. Por redução de Então, o que que danos também, né? acontece? Sim, sim. O que que acontece? Hoje, quando a gente fala de cannabis medicinal, aqui a gente não consegue classificar no Brasil a redução de danos como saúde, infelizmente, sabe? Então, é uma crítica que eu tenho, porque eu, como dentista, principalmente, eu não quero que meu paciente fume. Tenho danos bucais ali diretos, né, acontecendo. Então, Risco de isso é uma câncer, né, coisa que bucal deveria também, não tem? totalmente, é o aquecimento, tanto não só isso, mas a xerostomia também, que está muito relacionada ali ao desconhecido. Ninguém quer uma planta que vai secar a tua boca, né? Então, isso está relacionado também à quantidade elevada de THC que você acaba ingerindo. Então, muitos pacientes falam, eu não senti uma boca seca. Por quê? Porque está ingerindo uma dosagem terapêutica que não chegou a Claro. distribuir muito ali nas Um trabalho glândulas salivares. Então, controlado ali da substância, desse fito. exato. Exatamente. Então, o uso vaporizado hoje tem muitos profissionais a favor, muitos profissionais contra. Eu sou a favor, né, por várias questões. Eu acredito realmente que a cannabis ela não vai causar ali um estresse tão grande ali no organismo da pessoa, se aquilo que está ajudando a reduzir a dor no momento é aquilo que vai servir. Então, eu sempre coloco um paralelo entre risco e benefício, né? Uhum, Então, claro. É um está estudo, trazendo mais né, benefício do da que risco? situação. Exato, se vai devolver a qualidade de vida, beleza. Então a gente faz ali um traçado por um tempo, para quê? Para entregar ali o máximo que a gente puder, vamos restabelecer a saúde, vamos eliminar a dor, depois a gente vê como que faz ali a transição para algo com menos dano possível. Porque mesmo Legal. você vaporizando, fumando, você vai ter dano. Então, Mas a gente mesmo sai assim, ali do cigarro. vaporizar é menos danoso do que inalar fumaça, certo? Sim, E assim como comer, por exato, exemplo, um óleo ou uma gummy é menos danoso do que vaporizar. exatamente, Então, são exatamente. Então, a classificações nossa de... opção é exato. Legal. A nossa preferência é sempre tirar você do cigarro, né, que é enrolado, que é queimado, porque isso você Carbonizado, acaba né? queimando. Aquecido. É, exato, você acaba queimando papel, acaba ingerindo ali alcatrão, né, amônia. Então, várias substâncias ali que acabam convertendo. Fora o Fora que, próprio, a própria planta, sim, que muitas vezes acredito eu que venha outra substância, né? Amoníaco, sim. talvez. Então, depende, porque a planta em si, ela é muito mais tranquila do que o que as pessoas costumam comprar na ilegalidade, né? Então, a Ah, não, sim, eu planta, estou quando falando que a ela é, maioria das pessoas hoje em dia ainda estão na sim, ilegalidade, porque não é agora que sim, está nesse processo de transição e vê como um remédio, né? Como algo exato. medicinal. A maioria, acredito eu, assim, não tem acesso a esses dados, mas acredito que 90, talvez, por cento das pessoas estão usando o tal do Sim. prensado. Muitas pessoas ainda buscam porque é o que tem disponível, é o que está fácil, Exatamente. É uma né? É o que questão não tem cultural, né? burocracia. De construir esse conhecimento ao longo aí dos anos, né? Por exemplo, Exato, antigamente a exato. gente não ouvia falar de óleo. Hoje em dia você passa ali no feed, você vê várias pessoas falando, atletas de Sim, recuperação aham, corporal, pessoas que tiveram Parkinson, Alzheimer, depressão, enfim. sim, Tem todo... exato. Bom, falando Desde nisso, quem são as crianças. pessoas que podem se beneficiar, né, do tratamento canabinoide, doutora? Olha, pessoas que realmente tenham condições crônicas, condições neurodegenerativas, né? Então, pessoas ansiosas, porque a ansiedade, ela é uma questão assim que a gente precisa realmente controlar. Níveis elevados de cortisol no nosso sangue não é vantagem de jeito nenhum, né? Então, ela acaba desencadeando uma cascata aí inflamatória que pode repercutir em várias áreas do nosso corpo, né? Até com doenças autoimunes, enfim. Pessoas, de modo geral, podem utilizar a cannabis para tratar desde condições pequenas, né, como uma ansiedade ali mais elevada, já ajuda bastante a controlar esses picos, né, ter ali um controle realmente melhor para não evoluir para nada ali mais avançado posteriormente, desde pessoas que já têm uma condição já pré-existente, câncer, né, então a gente consegue tratar desde questões pequenas, Às vezes insônia, tem paciente que ansiedade. está com enjoo, não está com fome, né? Exato. Tem várias aplicações, né, Sim, medicinais. sim. Hoje tem um nicho de pacientes que eu sempre brinco, que são os pacientes que estão vindo, né, de Monjaro, Ozempic, porque eles perdem o paladar, né? Acabam perdendo aquela vontade ali de comer e eles precisam comer, eles precisam de proteínas. Então, tem vindo muitos pacientes com essa questão, sabe? Utilizando a cannabis como intencionalmente para poder ter a fome, né? Que precisa para poder Que é ingerir ali algo essas natural, proteínas. né? Diga-se de passagem, está relacionado com o nosso desejo da vida, né? Desejo É, de querer se nutrir.
Exato, exato. Então, é muito importante aí, essa atuação da cannabis como um todo tá uma atuação bem holística, né? Então, ela visa trazer o Maravilha. equilíbrio para o Doutor, corpo. e assim, a cannabis, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, ela pode tanto complementar alguns tratamentos, como também substituir algumas medicações, né, que são danosas, né? Sim, sim. Ela é um tratamento, assim, que eu sempre falo que devia ser o nosso ponto de partida, porque é realmente o menor dano que a gente, quando a gente classifica substâncias hoje, a cannabis, né, se encaixa como primeira escolha, né? Infelizmente não tem essa questão, né, justamente por conta da proibição e tudo mais, mas ela devia ser a primeira escolha. Ela pode ser complementar, e pode também ser a primeira escolha quando a gente fala de ansiolítico, quando a gente fala também de antidepressivo, ela também pode ser utilizada, né, para essa finalidade. Hoje eu tenho pacientes que utilizavam opioides para controle de dor e utilizam hoje só cannabis, tá? Então, A ela gente pode sabe como que os substituir. opioides têm alto Não, poder de vício, enfim. exatamente. Exatamente. Então, a dor em si, ela consegue ser controlada com cannabis, né? Tem uma tolerância melhor. E, assim, é interessante que faça essa substituição justamente por questão, assim, de interação medicamentosa. Porque a cannabis, ela também ela vai ser metabolizada como muitos medicamentos. Ela ocupa muito do nosso fígado, né? Então, ela passa ali pela proteína P450, que é o que metaboliza, que faz todo esse processo da cannabis ali agir no nosso corpo e assim como vários medicamentos. Então, quando você começa a roubar ali muito do fígado, né, fazer ele trabalhar só para cannabis, acaba sobrando outras substâncias também ali A circulando no gente pode nosso dizer que a corpo. cannabis não exige tanto, assim como uma medicação alopática tradicional. Mais ou menos, ela exige. Eu não posso falar que não, porque ela vai exigir bastante ali do nosso corpo também, mas o custo é Bem bem menor. E infinitamente fala pra gente menor. quais são os efeitos adversos, quais são alguns efeitos colaterais, né, que o tratamento medicinal cannabis traz. Existe algum efeito colateral? Existe, vai depender de pessoa para pessoa, tá? Certo. Então você vai assim, eu não vou falar que não existe, porque vai ter sim, tem pessoas que vão ter mais sensibilidade, por exemplo, a THC, que realmente é o composto, né, que causa ali que todo mundo chama de psicoatividade, né? Mas quando a gente considera o CBD também é uma molécula psicoativa, querendo ou não, ela age, né, na regulação das nossas emoções, então tem essa questão. Só que a gente sempre coloca o THC, por quê? Porque o THC que está mais vinculado ali, a paranoia, da bad vibes, né? Aquela bad trip, quando você acaba utilizando demais. Então a pessoa se sente um pouco ali mais para baixo, né? Acaba tendo crise de choro, pode E algumas acontecer. pessoas não entendem, né, que pode ser que o primeiro uso o corpo está se adaptando, está conhecendo, e já às vezes ficam, eu fiquei paranoico, ou eu não gostei, enfim, Sim. né? É que é questão de dose, sabe? Então, a cannabis eu sempre oriento isso é um consenso, tá? Então, da medicina canabinoide como um todo, que você sempre comece por baixas dosagens, para você Uhum. evitar que você tenha qualquer efeito, que você passe da sua, né? Que cada pessoa vai ter uma curva, Por sabe? E isso ela que pode ser tem o mais, acompanhamento profissional, né? Que tem algum sim, profissional sim, preparado para conseguir criar todo esse uso terapêutico, né? E medicinal dos compostos canabinoides. exatamente. Exatamente. E é necessário fazer isso, por quê? Porque para fazer um uso com segurança, para a gente saber quantos miligramas que precisa no seu corpo, então, hoje a gente sabe que a goma vai ter um efeito muito mais prolongado que um óleo, né? Porque Ah, a ela gominha, passa por aquela outro, gominha que é uma gelatinosinha, né? que é E uma tem para gelatina, é vender uma produzida jujubinha. no Brasil a preço acessível? Tem, mas assim, tem e não tem, sabe? Porque eu tenho, acho que um lugar que eu acho que tem umas gomas com qualidades assim boas, eu já prescrevi aqui do Brasil, mas eu ainda tenho resultados melhores com gomas Doutora, importadas. quem Mas faz está uso desenvolvendo. de cannabis recreativa, se trocasse o fumo pelas gominhas, poderia ser uma forma mais inteligente, bem mais, Sim, né? com De certeza. reduzir danos, né? Com certeza. Porque quando, primeiro, se você fuma, você já não está consumindo a parte medicinal. Porque quando você queima, né, um cigarro, você já vai ali para 900 graus ali de temperatura. A evaporação de todos os compostos da cannabis gira em Garganta, torno de né? 180.
Não, mas gira em torno de 180 graus. Então, se você coloca a 900, você perde quase tudo, ou tudo, né? Pra ser mais sincero. Então, você Por vai isso que o vaporizar um pouco, mas o vaporizador restante você regula a você regula a temperatura. temperatura. Exato. E aí você tem um aproveitamento muito melhor. Então, Qual que primeira seria a escala ali, temperatura correta para se usar num vaporizador? 180. 180? 180 graus. Aham, é o Ou médio, né? seja, Então, bem mais abaixo do que um bem melhor. carborizado. Exato. E quando você Caramba. coloca também toda essa a erva que você queima, você vai utilizar, você vai queimar e você perdeu, sabe? Então, né, vira tudo brasa. Quando você coloca em um vaporizador, você consegue fazer até 3 sessões com a mesma flor. Por quê? Você consegue submeter a 180. Beleza, numa próxima sessão você conseguiria aumentar um pouquinho a temperatura para ter ali, evaporar o residual, né, alguma que ficou presa, as moléculas que não conseguiram se desprender, e assim você conseguiria até 190 no máximo evaporar ali todo, né, o componente, sabe? Então, dá muita diferença, porque, por exemplo, o que norteia um efeito, né, de um terpeno no seu corpo, Uhum. de uma erva ali no seu corpo, né, de uma florzinha, vai ser o terpeno. Então, o terpeno, ele é volátil. Né? Se você colocar muita temperatura, ele queima, ele vai Você embora. perde. Então, se perde. E ele vai nortear, por exemplo, o linalol é um terpeno sensacional, que é o da lavanda, que dá um relaxamento, né, controle da ansiedade. Então, você acaba perdendo esse tipo, sabe, de componente, além dos outros canabinoides menores, como o CBN, que é muito bom para sono, né, o CBD mesmo, que tem muitas flores, né, concentração menor, Ou quando a gente seja, considera assim, THC, então, se a gente pudesse dar um recado para o pessoal que está fazendo uso terapêutico, recreativo, medicinal da cannabis, optem pelo vaporizador, galera. Vamos pelo exato. menos. Vaporizador seria a melhor escolha. Infelizmente, aqui no Brasil não é regulamentado o vaporizador, né? Então a Anvisa não regulamentou. Muito mais difícil de fazer adesão. Só que hoje a gente tem venda de flores nas associações e não tem como você indicar, né, as flores fumadas. Então você indica as vaporizadas, né? Por vaporizador. Dá para você comprar para fora. Então é o melhor jeito ali de você conseguir, né, ter o vaporizador de ervas, Show, né? Para você show. conseguir esquentar e ter o melhor benefício. Doutor, ao longo da tua experiência profissional, você já deve ter visto sim, muitos absurdos, né? Quais são as maiores falácias que você escuta em relação à terapêutica canabinoide? Falácia é quando eu ouço, inclusive de profissionais que não têm evidência. E tem evidência, tem muito. Então, aqui a gente já acumula mais de 15 mil artigos sobre cannabis. Né? Então, recentemente, inclusive, um medicamento foi registrado na Alemanha e ele também tem base, né, de cannabis. Então, é um medicamento alopático, mas ele foi baseado na cannabis para conseguir fazer relaxamento muscular de espasticidade, né, para quem tem esclerose múltipla. Então, e essa é a maior prova de que a cannabis funciona muito bem para a A musculatura, gente né? pode falar que Melhor do que realmente é uma isso, planta de poder, né? com certeza, sim. É a melhor molécula que nós temos hoje para relaxamento muscular é o THC. Então, uso muito, recomendo nos pacientes, quem pode utilizar o THC, com certeza a gente utiliza e melhora. Eu vejo todos os dias no meu consultório a melhora dos pacientes que estão Maravilha, em uso que de trabalho cannabis. incrível. E doutora, assim, enquanto houver o preconceito, pessoas, né, pacientes vão estar tendo um acesso mais dificultado Sim. ao tratamento, né? Ou seja, o preconceito ele traz enormes prejuízos, ele atrapalha o acesso das pessoas ao seu tratamento, né? Sim, sim. E é uma questão assim bem internalizada, né? É muito mais complexo do que a gente pensa quando a gente fala dessa proibição da cannabis, né? Desse preconceito. A gente sabe que a cannabis chegou no Brasil de uma maneira diferente, né, das outras drogas, então a gente vincula muito o preconceito da cannabis com o racismo, né? Justamente porque quem trouxe a cannabis realmente não foi nenhum movimento branco. Então, era muito utilizado por negros, principalmente também pelos índios. Então, a Eu gente assisti tem uma vez muito aquele esse programa da preconceito. Regina Casé, Um Pé de Quê, que ela falou sobre essa planta, né, a cannabis. Eu achei incrível como ela contou a história da planta da Jamaica, que a fibra era Sim, muito utilizada na navegação. Falou da terapêutica também. Eu falei, gente, que incrível, né? A gente nem é imagina incrível. o E a gente perdeu potencial que muito uma planta isso. tem. A gente perdeu muito o gap de desenvolvimento da cannabis por conta disso, né? Por conta desse preconceito. Então, ela era utilizada lá antigamente já com finalidade medicinal,
planta, né, com atuação milenar, desde a época do Egito Antigo, já tinha Os registro em chineses, né, os hieróglifos, né, do uso. egípcios, os Todos, árabes, né, muita todos, gente é. usou, né, tem registro, Muita né. gente utilizava, exatamente. E na indústria também a gente via relatos de roupas feitas ali com a fibra do cânhamo. Então é uma indústria que o Brasil perdeu, de verdade, de ser feliz, de estar na vanguarda, né? De estar liderando E ali assim, esse é um movimento mercado. relativamente novo para o Brasil, né? Para o mundo, talvez, não sei, mas assim, o nível de Brasil eu sei que é novo, mas que está crescendo, né? As pessoas estão começando a perder o preconceito. Sim, Mais profissionais como você estão trazendo informação, isso é um trabalho de resgate, né? Um trabalho maravilhoso. E assim, sim, sim, eu tenho uma frase que eu sempre repito nos meus conteúdos, nos meus vídeos, né? Que cuidar é muito mais fácil e até mais barato do que ter que consertar, né? Associando isso à saúde preventiva, né? Pela sua experiência com certeza. clínica, por que que essa frase ela faz tanto sentido? Olha, porque prego muito que a gente tenha, eu prego muito a prevenção, né? Então, eu quero pessoas longevas. Então, como eu falei para você, eu comecei minha carreira olhando lá como que é o final. Fiz isso para minha rotina porque é muito melhor financeiramente para a pessoa também, é muito mais saudável que você gaste viajando que gaste com saúde. E é muito errado eu falar isso, né? Porque com saúde, mas eu quero que a pessoa, né, aproveite mais a vida, viva mais a vida é mais feliz com isso. Então, cuidar é muito importante para que você alcance realmente ali teus sonhos, consiga estar pleno para a tua Para família, viver, sabe? né? A gente vai E precisar de tenha, saúde para viver é, uma vida plena. exato. Doutora, e assim, E se isso você pudesse dar reflete, né? 3 dicas para quem quer evitar, enfim, dicas de ouro mesmo para prevenir o bruxismo, o que que você diria? Olha, prevenção do bruxismo é realmente a primeira dica que eu diria são os hábitos, né? Então, diminuir o uso de tela, isso é muito importante, sabe? Dar menos importância para a rede social. A gente mostra, a gente tem mania de se comparar, né? Então, a gente mostra só o que a gente quer na rede social, a gente não mostra os bastidores normalmente. Então, as pessoas acabam vendo, acabam, "Putz, por que que minha vida é mais difícil?" E aí vai entra num ciclo de ansiedade, aí já começa ter mais apertamento. Então, é, evitar ali o uso de telas, fazer pausas, principalmente, sabe, do trabalho. Faz um alongamento, né, sabe, dá uma esticadinha ali, faz uma caminhada no final A do gente tem dia, aula no João Flix de cinco diversifica. minutinhos, de 3 minutinhos. Faz uma Não, pausa não tem desculpa, estratégica, já vai é, diminuir o não cortisol. tem desculpa. Não tem desculpa, Exatamente, né? não tem E desculpa. assim, Tem que dormir fazer. bem, né? Melhorar a qualidade do Dormir sono, bem, aprender a relaxar e também identificar quando está tendo um pico de estresse para você falar, opa, pera lá. Eu acho que já seria assim um trunfo, exato. né? Um trunfo, né? Com certeza. Você ter um autoconhecimento, sabe? Saber ali teus limites, saber dizer não para as coisas, não ficar passando ali por, sabe, não ficar Parece mastigando ficar buscando sentimento. Isso daí é validação muito. dos outros. Tem tanta gente estressada, É, preocupada com o que o outro vai achar da tua vida, sendo que o outro não está nem aí para você. exatamente, exatamente. Então, tem aquela máxima do Dale Carnegie, né, no livro dele, ele fala isso, que fulano está tá se importando mais com a espinha no próprio queixo do que com a fome na África. E isso é muita verdade, sabe? Essa eu Então, não conhecia, mas é total verdade. é, é dolorido, mas, tipo, é É isso mesmo, dolorido, né? Ele mas é tá real. certo. Exato, ninguém se importa mais com você do que você mesmo. Então, é isso, é ter realmente foco na vida, é, Fazer investir em si mesmo, pausas, né? né? Também Pausas. autoconhecimento, né? Procurar melhorar É, como ser humano. Eu acho que nada como a gente poder dormir o sono dos justos. Aquele sono com tranquilo, que você certeza. está com a consciência tranquila e não, eu acho que isso vai reverberar num sono melhor. Com certeza. E recuperar os hábitos também, né? Então, de sair, sentar num parque, ler um livro, sabe? Coisas assim, mais táteis, né? Porque a gente acabou perdendo muito esse contato. E eu digo assim, até eu perdi uma época da minha vida e resgatei. Então, hoje eu escrevo mais em caderno, né? Que é uma coisa que a gente quer, vou anotar no celular. Não, pega a caneta, escreve no caderno, estimula áreas do cérebro, sabe? Para não ficar ali só uma área sendo estimulada. Então, faz Bacana. isso porque isso vai ajudar muito a descomprimir, sabe? A reduzir ali essa carga, porque essa carga Que realmente legal. ela alimenta um ciclo de repetição na tua cabeça, sabe? Então é Total. legal fazer isso, ter Doutora, outras entrando aqui no exposições. final já da nossa entrevista, né, a gente vai fazer algumas reflexões filosóficas, né? Eu gosto muito de dizer que a dor
ela não é totalmente vilã, que a dor ela é nossa amiga, que ela está muitas vezes Sim, sinalizando algo que a gente está negligenciando, né? Então, às vezes, uma dor sim, de cabeça pode ser falta de água, às vezes, uma dor na coluna é falta de atividade física. É o seu corpo tentando achar uma forma de chamar a sua atenção, né? Fala um sim, pouco sim. sobre isso para a gente, essa relação da dor como uma forma da gente abrir os olhos. A dor, ela é, inclusive, é um mecanismo de defesa inato, né, do nosso corpo. Então, quando a gente vai estudar a dor, principalmente né, na faculdade, né, na definição da dor em si, a dor é indispensável, né? Então, você precisa realmente ali ter ela para você viver, né? Sem dor a gente não consegue, a gente se arriscaria muito. Então, como é que você vai sentir que você está em risco se você coloca, por exemplo, uma mão ali numa chapa quente? A dor vai avisar, tipo, opa, tira essa mão Exatamente. daí, tá louco, né? Então, a Se gente fosse não a dor, pode, eu ia queimar a mão. exato, ia perder ali a pele, ia ter uma infecção. A dor, ela evita que a gente passe ali por muitas coisas, então ela é um sinalizador. E o que eu vejo muito são as pessoas ignorarem isso, né? Então a gente vê as pessoas, ah, é uma dorzinha, deixa Toma quieto, analgésico, vai tomando fica vai analgésico, vai camuflando o tomar sintoma. ibuprofeno. Exatamente. Em perigo, porque a dor ela cronifica, né? Então, uma coisa é a gente ter uma dor aguda, tratar a dor aguda, resolver o problema da beleza. Outra coisa é você ficar empurrando com a barriga até essa dor começar a ter um padrão repetitivo. Porque elas criam memória, né? Então, essa dor vai ficar vindo ali cada vez mais forte, vai ficar cada vez mais difícil da gente tratar essa dor. Né? Então, ela já muda o padrão, ela já muda o tipo de sinalização. Então, é muito importante prestar atenção nesses padrões do corpo e não se acostumar com a dor. Então, a gente vê isso muito em mulheres. Tá? A mulher se acostuma com a dor, é incrível. Como mulher, ignora, ah, não, não é nada, não, não é nada. Por quê? Porque a gente tem um limiar maior de Toma dor um do que os homens. analgésico, toma um analgésico. Exato, exato. E o nosso corpo realmente ele foi feito para suportar mais a dor por conta da dor do parto, né? Então, a gente sempre fala, se Exatamente. homens fossem terem filhos, ia ser um problema. Então, a gente aguenta mais, só que hoje nós vemos muitas mulheres aguentando muito mais a dor do que homem, tanto que eu tenho muito mais pacientes homens do que mulheres. Então, isso a gente começa a perceber cura mais, sabe, atendimento, justamente Ou por seja, conta não disso. ignorem as dores, né? Aprendam com Não elas, né? ignora. Doutora, e assim, se Exatamente. você pudesse, né, mudar apenas um hábito, ou retirar, né, talvez, algum hábito da população brasileira, qual que seria? Você falou muito da gente diminuir as telas, né? Qual que seria outro, Sim, assim, na sua sim. opinião, um hábito que está nocivo? Olha, um hábito nocivo é consumo de realmente de bebidas ali estimulantes, né? Tipo café é demais. Então o café surge para, eu fico ansioso de eu preciso tomar café, até alimenta teu ciclo da ansiedade. Então são alguns hábitos assim, tipo energético, é um veneno, né? Então tem várias coisas assim que a gente conseguiria melhorar. A higiene do sono é algo que foi perdido. Nós temos crianças bruxistas, porque existem agora a babá eletrônica, né? Então, você acaba ficando cuidando da criança ali, você Caramba! acaba fazendo atividades estimulatórias à noite, então, inclusive, bruxismo infantil é uma coisa que está cada vez maior, né? E isso está vinculado também à atividade, por exemplo, da escola. Essas escolas que ficam o tempo inteiro, né, o período inteiro com a criança, pensam, opa, tô fazendo um benefício aqui para o meu filho, tô deixando o dia inteiro na escola, vai fazer várias coisas. Não, a criança está Não. sendo exposta a muito estímulo, a muita coisa, a muita Criança carga, né? precisa ser Então, criança, né? precisa descansar também, precisa, sabe, ter ócio. Ócio é uma coisa muito importante. Tá E desde que faltando, e às surgiu, vezes as pessoas não estão tendo tempo para pensar a é, própria vida, para se sim, e conhecer. surgiu, exato, e surgiu um discurso de alta produtividade também, né? E Que é as pessoas sentem extremamente culpa tóxico, hoje de né? Que descansar. estressa as pessoas, que Totalmente. fazem elas ficarem frustradas quando não conseguem ser tão Sim, produtivas. com certeza, com certeza. E isso é a questão que eu estava falando também de comparação. Aí você pega a rede social e você não consegue nem descansar, porque você vê que o vizinho está trabalhando, está com conquista, está com não sei o quê. Não, Então não parece é que quando a bem gente assim. vai descansar vem uma culpa, né? Nossa, eu estou me sentindo Sim, culpado por não estar produtivo agora, né? Isso é exato. muito, muito interessante. Doutora, a gente está chegando aqui agora no final, né? E como última pergunta, né? Na verdade, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem. Imagina que esse vídeo, que ele vai para o YouTube, num futuro assim,
não muito distante, que ele vai ser acessado por milhares de pessoas. E o que você gostaria que essas milhares de pessoas levassem como uma lição dessa live nossa de hoje? Olha, principalmente que qualquer medicamento, qualquer terapêutica vai precisar, vai depender principalmente da força do paciente, sabe? Então, quero que as pessoas entendam que elas são atores ali, protagonistas ali na saúde da própria vida, né? Na saúde própria, né? Então, precisa muito ter esse apoio também do paciente, esse comprometimento do paciente. É algo que eu sempre falo nas consultas, você vai se comprometer a fazer isso, eu vou me comprometer a fazer isso. Então, pode É o deixar que protagonismo e o comprometimento no restante próprio é você. tratamento. Com Perfeito, certeza, a pessoa perfeito. precisa fazer, precisa se comprometer ali com os hábitos diários, sabe? Precisa ver essa chave, né? Então, o Sair hábito a gente sabe que é difícil de dessa construir, né? posição passiva, né, de delegar ao médico tudo que ela deve fazer e Isso. assumir um pouco Sim, assim a o consciência, né, sobre a protagonismo. própria situação. Exatamente, porque a gente precisa que a pessoa se comprometa e para ter melhores resultados, né? Então, isso assim, legal para autonomia também, né? Então a pessoa tem que ter autonomia ali né, do seu tratamento. E eu dou essa flexibilidade também no meu tratamento, então é bem legal assim que as pessoas consigam ter essa Maravilha. visão, sabe, mais holística ali do Doutora, contexto. eu estou sem palavras aqui para agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento que você Imagina, dividiu aqui conosco. E quero dizer que você é uma pessoa assim, muito receptiva. Obrigado pelo acolhimento, quando a gente trocou mensagem, imagina. por toda a sua disponibilidade. Foi um prazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair desse bate-papo aqui com insights poderosíssimos. Muito Ah, obrigado. perfeito. E, e é isso. Seja muito bem-vinda no João Flix. Ah, Quando fechou, quiser, João. falemos mais. Ali o pessoal agradecendo pela live. Um grande abraço, doutora. Tudo de bom. Muito obrigada, João. Tudo de bom para você também. Obrigada pela recepção, pelo convite. Né? Muito legal. Eu estava fazendo os exercícios dos seus vídeos também, achei sensacional. Olha que legal. E super Obrigado. recomendo aí. Imagina. Muito Tchau, tchau. obrigado. Até Um mais. abraço, boa noite. Tchau.